Oi, turma, bom dia. O vídeo de hoje a gente já começa a falar sobre geometria analítica, já é um conteúdo novo, tá? Então, a primeira coisa que é interessante a gente estar lembrando é do sistema cartesiano ortogonal. E, por exemplo, aqui a gente tem um ponto A, e é interessante a gente lembrar que esse ponto A, ele vai ter um valor de x A, que é esse valor que é a minha abscissa desse meu ponto, e ele vai ter um y A, e esse YA vai ser a ordenada desse meu ponto, tá? As mesmas situações vão valer para todos os outros pontos que estão ali demonstrados. Então, aqui eu coloquei o exemplo para a gente estar marcando. Então, por exemplo, quem é o ponto O? O ponto O é sempre o ponto da origem, que é o 0,0, tá? O ponto A tá aqui. Então, primeiro eu vou olhar quem? Eu vou olhar x. Então, é 3,2. Depois o ponto B. Cadê o ponto B? Tá aqui em cima. O ponto B, ele vai ser menos 1 para x e 4 para y. É importante lembrar que sempre primeiro é o x e depois é o y. Já o ponto C tá aqui embaixo, ó. Ele é menos 2 para x e menos 3 para y. Agora, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão olhar todos os outros pontos que eu não tô respondendo e vocês vão responder. Lembra? Primeiro é o x, depois é o y, tá? Pausa o vídeo e faz isso, depois vocês continuam. O sistema cartesiano ortogonal, ele tem essa sequência aqui. Então, a primeira coisa que é interessante a gente estar lembrando, que esse daqui é o primeiro quadrante, ele está escrito aqui. Esse daqui é o segundo, o terceiro e o quarto. A gente usa ele no sentido anti-horário, tá? É muito importante vocês lembrar que os valores aqui no primeiro quadrante, ó, o x é positivo e o y também, aí aqui já o x é negativo e o y é positivo, aqui os dois são negativos, aqui o meu x é positivo e o meu y é negativo. A gente não pode confundir e a gente não pode errar. Aqui, ó, foi colocado dois tópicos que são bem importantes. Vai ter algumas questões que eu vou estar falando, o texto, as questões também, que um ponto vai pertencer ao eixo x, então a coordenada é A,0. Agora, se esse ponto pertence ao y, a coordenada já é 0,b, tá? Ou 0,a, tanto faz, é porque eles quiseram usar letras distintas para a gente não achar que é o mesmo ponto. Aí a gente chega no primeiro tópico que é interessante aqui pra gente, que a gente vai estar abordando. Então, dois pontos A e B, deixa eu arrumar meus... Peraí, que já li errado, já comecei lendo errado, né? Dado dois pontos A e B, a distância entre eles, aí tá escrito aqui, ó, a distância de A até B é a medida de um segmento de reta de extremidade A e B. Então, por exemplo, tenho aqui um plano cartesiano, feito bem mal e porcamente, como diria minha mãe, e aí eu tenho um segmento aqui, e eu quero saber o tamanho dele. Então, para eu saber esse tamanho, eu tenho que entender que aqui é um ponto A, aqui é um ponto B, e com as coordenadas dele, eu consigo saber exatamente quanto eles medem, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer isso através dessa fórmula que tá escrita aqui, ó, tá? Para a gente poder fazer de uma forma melhor, eu coloquei um exemplo aqui do lado. Então, eu coloquei o seguinte, ó. Um ponto P, que a coordenada dele é A,2, é equidistante dos pontos A, que é 3,1, e do ponto B, que é 2,4. Calcule a abscissa. O que é abscissa? É o A, tá? Porque a abscissa sempre é o X. Lembra que se a gente não sabe se a abscissa é o X ou o Y, que a gente pode falar abscissa. Lembra que daí a gente faz essa associação para poder não ficar trocando, tá? Mas lembra que a gente não escreve com xx, tá? É só para lembrar do macete. Então, como é que eu vou fazer? Bom, primeiro para eu fazer, eu tenho que saber o que é equidistante. Equidistante é a mesma distância. Então, ele tá falando que eu tenho aqui um ponto A, eu tenho aqui um ponto B, tá? E ele vai ficar exatamente no meio, porque então, se aqui vai medir 2, por exemplo, aqui tem que exatamente medir 2 também. Equidistante tem que ter a mesma distância de um até o outro. Então, eu estou exatamente onde? No meio, né? Bom, para a gente resolver a conta, o que que a gente vai fazer? Eu vou descrever que a distância do P até o A
é igual à distância do P até o B, certo? Como aqui tá escrito P e a minha fórmula fica ao contrário, tá? Então, vai ficar XA menos XP, e aqui eu vou ficar com YA menos YP, ó. Repara que na minha fórmula é XX e depois é YY. Desculpa pela minha voz, tá? Deu uma falhada. Então, vai fazendo aí comigo agora. Então, quem é a coordenada do XA? 3. Do XP? É A. Aí, eu vou continuar fazendo agora, só que com o Y. Então, quem que é o YA? É 1. Quem que é o YP? O YP é 2. Então, 1 menos 2 ao quadrado. Só que isso aqui tudo é na raiz, tá bom? Não esquece da raiz. Vou colocar um sinal de igual. Agora, eu vou colocar de novo, só que o quem? Agora não é mais o A, né? Por quê? Porque agora eu tô fazendo a distância do P até o B. Então, aqui agora é o B. Isso daí. Então, aqui vai ficar XB 2 menos o XP, que é A ao quadrado, mais o YB. Quem é o YB? 4. E quem é o YP? 2. Então, menos 2. Se algum deles fosse negativo, vamos supor que esse 2 fosse negativo, eu teria que fazer ele assim, tá? Não poderia simplesmente deixar só um sinal de menos. Tem que fazer, tem que arrumar ali o sinal certinho. Então, aqui ao quadrado e raiz, tá? Agora, eu vou apagar esse meu detalhezinho ali, né? E vou continuar fazendo a questão. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui eu posso resolver, esse aqui eu ainda não posso, mas esse aqui eu posso. Então, vou colocar aqui já pra gente como é que vai ficar. Então, ficaria assim, ó. 3 menos A ao quadrado mais 1 dentro da raiz, igual 2 menos A ao quadrado, mais 4, também dentro da raiz, certo? Ô, Raquel, como é que eu tiro uma raiz? Raquel tá demorando para responder, Raquel? Tinha que saber na ponta da língua. Como é que a gente faz? A gente pode colocar o lado de cá ao quadrado e o lado de lá também ao quadrado. Como os dois lados estão ao quadrado, aí eu posso cortar. Lembra? Espero que sim, tá? O que eu tenho que fazer agora? Agora que eu tenho o 3 menos A ao quadrado e o 2 menos A ao quadrado, eu tenho que fazer o produto notável. Lembra? O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado? Então, daí aqui vai ficar 9 menos 6A mais A ao quadrado mais 1. Não esquece desse mais 1 aqui, tá? De vez em quando eu esqueço. Se eu esquecer aqui no vídeo, vocês vão me avisando. Igual. Vou fazer a mesma coisa aqui do produto notável, tá? Só que com aqueles números ali. Então, vai ficar 4 menos 4A mais A ao quadrado mais 4, tá? O que a gente faz agora? Letras para um lado, números para o outro, vai resolvendo. Vai resolvendo, a gente chega em menos 2A é igual a menos 2A. Ou seja, o meu A vale 1. Bem fácil, né? Vai dizer. Por hoje era só isso, tá? Beijo, até a próxima.